Sem citar a acusação feita por Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo Alexei Navalny, afirmando que Putin teria assassinado, o seu marido na cadeia. Quem entra em cena para surfar na visibilidade do caso é o ex-presidente Donald Trump. Olha o que ele disse. Ele disse que a morte súbita de Alexei Navalny me tornou cada vez mais consciente do que está acontecendo em nosso país, e ainda voltou a espalhar várias fake news, que houve fraude nas eleições, toda aquela papagaiada que a gente já conhece. Esse é o assunto aqui do nosso plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, papagaiada em inglês aí, os periods quebrando tudo, estamos com Daiane Oliveira. E aí, Dai, tudo certo por aí? Como está em São Salvador? Conta pra gente o desenrolar desse caso. Quer dizer que o Trump quis surfar na onda mesmo da morte do Navalny. Exatamente, tudo certo por aqui, mas a gente precisa lembrar que não é à toa que Bolsonaro bebeu dessa água, do Trump, porque do nada, literalmente do nadão, ele resolveu aparecer, não para falar do Navalny, não para falar da política russa, apenas para dizer: olha, isso que está acontecendo lá me lembrou muito o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, promotores, juízes, uma extrema esquerda fazendo coisas absurdas, assim, coisas que só surgiram na cabeça dele, exatamente, papagaiada, só surgiram na cabeça dele. Uma progressão lenta e constante, políticos, essa esquerda radical, palavras literalmente do Donald Trump, lógico, em uma rede social, porque é bem o que eles gostam de fazer, E no final falando sobre a eleição, que teve fraude, e que ele que assusta um pouco, que ele lembra muito do clima agora dos Estados Unidos. Então, assim, o que Donald Trump quer fazer é só desestabilizar, ele não está nem aí para o que está acontecendo com o Navalny, ele não está nem aí para a política da Rússia, até porque ele já deu declarações aí de que ele não tinha nada contra Putin quando ele era presidente, então ele só quis realmente se aproveitar do momento. Mas a questão sobre a política na Rússia é extremamente séria. Os opositores do Putin, eles apenas desaparecem, são envenenados ou morrem. Então, é importante a gente se atentar ao que está acontecendo ao redor de todo mundo, O Putin, ele tem muitos anos no poder, ele vem de uma geração ali de que só ele manda e ele realmente detém todo esse poder nas mãos, é um governo realmente autocrático, mas é o que ele realmente está ali na frente, E aí vale assim, lembrar exatamente do que foi esse caso, de quem foi o Navalny e o que a viúva dele fala, o que a viúva dele categoricamente diz: olha, o Putin matou meu marido, vocês precisam puni-lo. Vamos dar uma olhada, então, nessas imagens aqui disponibilizadas pelo UOL. Vamos lá. Isso. A esposa do crítico do governo russo Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, se pronunciou nesta sexta-feira, após a notícia de que o opositor teria morrido na prisão. Ela pediu que o presidente Vladimir Putin pague por seus atos. Tanto este regime como Vladimir Putin deveriam ser pessoalmente responsabilizados por todas as atrocidades que cometeram no meu país, a Rússia, nos últimos anos. Yulia Navalnaya participa de uma reunião de cúpula de segurança na Alemanha e disse que não acredita inteiramente nas notícias divulgadas pelo Serviço Penitenciário Russo. As autoridades revelaram poucos detalhes das circunstâncias da morte de Navalny, limitando-se a um comunicado que menciona esforços para reanimar o crítico, que teria passado mal após uma caminhada. Muito complicado, essas histórias aí dos opositores russos, O Prigozhin, há pouco tempo atrás, também morreu num acidente de avião e hoje a gente viu aí alguns jornalistas também listando alguns opositores, cerca de 10 opositores aí já em casos de mais de década, e que opositores do Putin acabam morrendo envenenados ou, enfim, carro explodindo. Sempre uma circunstância estranha, assim,
Exatamente. O Navalny, ele veio de ele estava debilitado justamente porque ele foi envenenado. Ele também já estava com a saúde um pouco frágil, porque ele passou por uma greve de fome para chamar atenção no processo de ativismo. E nisso, na campanha presidencial, quando ele foi envenenado, ele volta para a Rússia justamente para se curar, ou também para, talvez, uma tentativa de, olha, não vou fugir a minha vida inteira, então não vou fazer, né, vou ficar aqui. E a esposa dele, né, a Navalnaya, ela tem uma grande ascensão também em redes sociais, ela tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, ela tem uma visibilidade muito boa, não é à toa que agora, né, o esposo faleceu e ela consegue estar ainda plena e ainda dizendo, vou continuar o legado dele, eu vou seguir ainda nessa resistência, então talvez ele já voltou assim para dizer, olha, vou morrer aqui, eu vou ser um mártir do meu país, né, É uma possibilidade do Navalny, ele já teve isso estrategicamente. Mas, falando do Trump, que é aquela pessoa cara de pau, literalmente surfando nessa visibilidade internacional, né, que estava tendo caso, o Trump, o nosso próximo vídeo já mostra justamente quando ele fala, né, que ele não tinha nada contra Putin. Então, meio que ele não deveria nem estar se manifestando neste momento, né? Vamos dar uma olhada. Putin. Vamos. Falou, bom, eu vou ter que ser breve, mas eu me dava muito bem com ele. Se eu fosse o presidente, ele teria sido melhor porque ele não teria invadido a Ucrânia. Mas ultimamente, na última coisa, ele, enfim, vai ter que se virar com a Ucrânia. Não peguei o finalzinho ali, mas tá tudo bem. Mas a única coisa que ele não concorda, na verdade, é que ele não invadiria a Ucrânia, né? A única coisa ali que ele rejeita do Putin. Então, assim, por essa fala, a gente já sabe que o Trump ele não está querendo briga com a Rússia. Então... foi só mais essa questão realmente do surf para ter essa visibilidade. Por quê? Porque ele realmente está na disputa para uma nova eleição presidencial, que é absurdo, né, na perspectiva que todo mundo nunca imaginou que o Trump fosse fazer isso, mais um golpista querendo o poder novamente, mas ele está nesse surf aí. Mas, só para a gente fechar assim com essa chave de ouro, mas lembrando a importância do Navalny, que foi uma pessoa que vem de uma ascensão através das redes sociais, através de vídeos que gravava e denunciando a corrupção no governo russo, e agora no falecimento dele existe uma possibilidade até de surgirem outros nomes, né, que talvez se espelhem ou que vão surgir justamente por um efeito de semente. E aí é justamente um vídeo que fala um pouquinho da comoção, que nesse momento ainda não foi reprimida pelo governo russo. Vamos assistir. Tá na tela. Comoção em Moscou pela morte de Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin. O ativista anticorrupção tinha grande popularidade entre os jovens das grandes cidades, como na capital, onde ele ficou em segundo nas eleições municipais de 2013, as últimas em que foi permitido concorrer. Navalny é um grande símbolo, em primeiro lugar, um símbolo da oposição, de esperança e um futuro melhor para a Rússia. Há a sensação de que com a morte dele morre a esperança. Se ainda havia alguma esperança, agora está menor do que antes. Autoridades russas informaram que Navalny morreu nesta sexta-feira em uma prisão do Ártico. Bem, essa... Vale lembrar. Pois não, pode falar. Não, só vale lembrar que, geralmente, quanto mais repressivo é um regime, mais ele também tende a gerar essa resistência, né? Pessoas que vão de contra esse Estado. Então, é possível aí que venha mais resistência a partir de agora. Eu não acredito que acabou a esperança, não. Eu penso justamente o oposto. Eu acho que nas disputas geopolíticas a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Porque a gente nunca não está aprofundado o suficiente para falar, às vezes, sobre alguns assuntos, ou, enfim, recolocar algumas pessoas nos seus lugares aí dentro dessa geopolítica internacional. Mas é bom a gente também abrir o olho, porque grande parte das manifestações anti-Rússia na Europa, e, enfim, desse senso anti-Rússia na Europa é neonazi pra caramba. Então, tipo assim, existem várias correntes ali
né, que se envolvem e nos enrolam também, né? De alguma forma, a gente acaba se informando por algumas agências, né? Que de alguma forma tem aí interesses ocidentais em primeiro lugar. Então, a gente acaba não sabendo de ligações, né? Desses opositores e tudo mais. Mas, enfim, olho aberto, porque o universo... A gente já falou isso aqui várias vezes aqui no Plantão do Meteoro. O universo não é assim tão preguiçoso para tantas coincidências, né? De opositores aí do Putin encontrando fins trágicos. De qualquer maneira, voltamos para mais um Plantão do Meteoro em breve para falar sobre esses assuntos e de mais pertinências internacionais aqui com Daiane Oliveira. Dá uma olhada aqui no trampo dela em Daiane J. Oliveira. Também dá um check lá em Oguahiro e no Plantão do Meteoro. E tamo junto até o próximo. Pode ser? Valeu, Dai! Valeu! Seja membro aqui do nosso Clube do Fim. E prestigie os nossos plantonistas, nossa coordenação técnica.